quando a categoria se une, ela consegue realmente vencer as barreiras que estão sendo impostas, certo? Sem a união, a gente nunca conseguiu nada, né? A gente precisa, inclusive, reavivar isso na carreira, sabe? Que não adianta a gente lutar por uma parte da categoria. Não adianta eu, como aposentada, lutar pelo aposentado. Não, isso não resolve. O que a gente precisa é lutar em bloco por todos. Olá, colegas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SinaCast. Eu sou Marilene Marçal, diretora de aposentados e pensionistas do Sinafresp, e hoje temos um episódio mais do que especial. Vamos conversar com a colega que tem uma longa trajetória na Secretaria da Fazenda e na luta sindical, Cristina Savino. A Cristina é auditora fiscal aposentada que começou sua caminhada na Cefaz em 1978, ainda como estudante universitária, no cargo de escriturária. Desde então, passou por diversos cargos na secretaria, trabalhando nas fronteiras, na fiscalização externa e interna e nas funções de chefia e de inspetoria. Ela se aposentou em 2003, quando atuava na cidade de Campinas, mas nunca deixou o movimento sindical. Cristina foi diretora de várias associações e participou de diversas gestões no nosso Sinafresp desde a sua função e é uma liderança que representa com firmeza e orgulho os aposentados da nossa categoria. Cristina, é uma honra te receber. Seja muito bem-vinda ao SinaCast. Bom dia, colegas. É uma honra estar aqui, certo? Sendo entrevistada pelo sindicato, certo? E eu espero contribuir com a exposição do que aconteceu na nossa carreira. Muito bem, vamos lá. Cristina, para começar, conta pra gente como foi sua entrada na Secretaria da Fazenda. Então, Marilene, eu entrei em 78 como escriturária, ainda Lei 500, né, que não era efetiva. E após diversos concursos, né, eu passei para a carreira de fiscal e ingressei na carreira em 87. Bom, você passou por muitos cargos, muitos setores, muitos momentos importantes. Quais experiências mais marcaram a sua trajetória dentro da Cefaz? Bom, uma das experiências que marcou muito foi que quando a gente ingressou, né, nós do concurso de 86, nós ganhávamos 48 FESPs, que seria hoje o salário mínimo, certo? A gente não sequer tinha desconto de imposto de renda, né? E a nossa luta começou ainda nos rádios das fronteiras, essas coisas, por 200 UFESPs. A nossa bandeira era 200 UFESPs, que corresponde hoje seriam mais ou menos uns 7 mil, 8 mil reais por aí, certo? E a gente, graças à ingerência política, certo, da nossa carreira, porque nós na época tínhamos parlamentares da carreira, nós conseguimos muito mais do que a gente esperava, tá? Que a gente teve um salário, começamos a ganhar um salário digno, tá? E ganhar bolinho e bolão. Foi a época áurea de salário da carreira, né? Então, essa experiência foi muito marcante, que uma luta que começou por um pleito modesto, certo? Resultou numa valorização significativa para a carreira. Cristina, você passou por várias gestões do Sinafresp e da Fresp. Quais foram essas atuações mais marcantes? Então, Marilene, o meu foco sempre foi
o Sinafresp, né? Sempre foi o sindicalismo. A minha vida, certo, é sindical, né? É sindical realmente, né? Mas assim, as coisas mais marcantes foram que as lutas, quando a categoria se une, ela consegue realmente vencer as barreiras que estão sendo impostas, certo? Sem a união, a gente nunca conseguiu nada, né? Então, para mim, o que marca é a união da carreira, realmente marca muito, né? A gente precisa, inclusive, reavivar isso na carreira, sabe? Que não adianta a gente lutar por uma parte da categoria. Não adianta eu, como aposentada, lutar pelo aposentado. Não, isso não resolve. O que a gente precisa é lutar em bloco por todos. E aí, Cris, quando você agora recentemente falou das ingerências políticas, né, que nos apoiaram, né, a obter essas 200 UFESPs ou esse pleito, né, de nos tirar da isenção do imposto de renda, lá no final da década de 80, né? Como que era um balanço dessas questões da atuação política da carreira e de pessoas que tinham acesso a esse mundo político, parlamentar e tudo isso, e as mobilizações da carreira, porque foi um período de também muita mobilização dessa união que você comenta aí, né? Então, eu não estava aqui, eu cheguei aqui em 2002, mas eu sou só um herdeiro dessa, e todos nós hoje somos herdeiros dessa luta espetacular e dessa vitória espetacular que aconteceu, né? Então, assim, como é que você vê esse balanço da atuação política, que às vezes se dá em bastidores, se dá em gabinetes, versus o apoio ou a pressão que a base mobilizada faça? Como é que você vê isso aí? Lá naquela época e hoje, agora, no momento em que enfrentamos. E aí, já encaixando aqui no script, né? Como é que você avalia o papel dos aposentados e das aposentadas nessas lutas sindicais, né? Por que a participação continua sendo tão importante mesmo depois da aposentadoria? Bom, eu vou fazer um breve histórico de como foram essas lutas, né? Nós começamos a fazer movimento, lógico, naquela época era só presencial, né? A gente não existia nem celular, a gente tinha os rádios amadores das fronteiras, certo? E tínhamos a comunicação boca a boca, praticamente, certo? Então, o que a gente fazia? A gente fazia reuniões semanais, praticamente, nas regionais, depois do horário de expediente, que não era permitido que a gente se reunisse nas repartições, né? Era um período ainda meio fechado para reuniões, né? A gente ainda tinha o ranço ainda da época da ditadura, né? A gente não tinha muita liberdade. Então, a gente se reunia depois nas sedes da Afresp, que era o que a gente tinha no momento, né? Porque a gente ainda não tinha o sindicato foi criado em 88, né? E nós nos reuníamos para poder buscar avaliar o movimento e conseguir caminhar com ele para tentar chegar o mais próximo possível do pleito que a gente estava querendo, né? Esse ramo político que veio na carreira, tá? Ele nos ajudou pelo seguinte: a gente, para conseguir chegar no pleito, nós precisávamos do apoio político, como precisamos até hoje, né? O que a gente tem que entender, na verdade, é que sem ter um apoio político das nossas causas, a gente não é nada, porque o mundo é político. Certo? O mundo é político e nós, como funcionários públicos, a gente tem que contar com o apoio político porque nós prestamos um serviço para a população, certo? E esse serviço ele é financiado pela nossa
pelo nosso trabalho, praticamente, certo? A arrecadação espontânea, isso é, sabe, não é assim que funciona. Se não existir, na verdade, a administração da parte tributária, não vai ter arrecadação. O pessoal vai ficando cada vez mais tranquilo em não recolher, né? Então, eu entendo assim que nós, enquanto auditores, a gente tem que pensar daqui para frente, sabe? Em voltar às nossas mobilizações, certo? Que é disso que depende, na verdade. Eu sei que o mundo mudou, que a gente tem as mobilizações virtuais, que hoje são possíveis, naquela época não era, mas a gente tem que manter a categoria realmente unida. E a participação do aposentado e do pensionista, certo? É importante no sentido assim de ter uma história, né? A gente tem uma história, nossa categoria tem uma história que foi vitoriosa no passado, tá? E a gente não pode perder nem atribuições, certo? E nem remuneração, né? Tudo que a gente ganha, a gente não pode perder. Cristina, desde a nossa entrada na carreira de auditores, teve muitas mudanças na legislação, principalmente mudanças de direitos, né, dos servidores públicos. E temos muitos colegas aposentados e pensionistas. Na sua visão, quais são as expectativas que você vê para esse grupo, aposentados e pensionistas? Então, se a gente continuar nessa participação menor como a gente está, nós aposentados e pensionistas, eu não vejo com bons olhos, tá? Eu acho que o aposentado e os pensionistas, eles têm se mantido afastados das mobilizações, né? E isso não é bom para a gente, tá? Porque você não gera empatia com o pessoal que está na ativa, tá? E você não gera o compromisso deles conosco, principalmente, né? Então, eu sou favorável realmente a uma grande mobilização dos aposentados por parte do sindicato, certo? Eu acho que a gente mobilizando nas regionais, fazendo eventos agradáveis, tá? Nas regionais, de reunião com os aposentados, que eles possam, por exemplo, levar as famílias, alguma coisa assim, que incentive a participação, para que eles voltem a participar do movimento sindical, em função de que isso é importante para a carreira como manutenção da própria história, tá? Mas é importante para a gente também, que é aposentado, para que a gente consiga se inserir nessa carreira nova que está aí. A alteração de legislação não é culpa do pessoal antigo, nem culpa do pessoal jovem da carreira, que nem tão jovem eles são atualmente, né? Porque o último concurso, né, já faz tempo. Então, eu acho que o pessoal tem que começar a voltar, sabe? Essa divisão não é boa para gente, essa criação de entidades paralelas não é boa para gente, certo? Não adianta a gente achar que isso vai ser favorável nesse momento, não é, né? Isso só cria divisão realmente. Então pronto, olha, você já deu aqui um pouco do encaminhamento porque a gente aqui, enquanto diretoria do sindicato, né, hoje a Marilene e eu, mas nós temos um conjunto aqui na diretoria e mais em conjunto com o Conselho de Representantes, né, a gente sempre busca meios de engajar, integrar, facilitar essa participação aí de todos, né? Particularmente hoje estamos conversando aqui sobre os colegas aposentados e você falou, bom, de trazer atividades que possam integrar mais, eventualmente colocar as famílias, né? Ter coisas agradáveis, né? E
E a gente fica sempre pensando muito nisso, né? Como mais a gente poderia trabalhar essas questões? E aí eu penso aqui um pouquinho que nós estamos aqui num sindicato, mas nós temos a nossa associação, e são duas entidades fortes, pujantes, poderosas, né? E eventualmente há até na categoria uma certa dúvida. Eu não sei bem o que é sindicato, eu não sei bem o que é associação, e é até um meme aqui entre nós, porque pessoas ligam para cá perguntando coisas da Afresp, pessoas imagino que liguem para a Afresp falando de coisas do Sinafresp, né? Então, como é que a gente pode, na sua visão e como uma sugestão para a gente construir a partir daqui, né? Melhorar e fazer coisas que tragam as pessoas para essa percepção que você traz aqui, de que é um problema nosso, nós todos estamos sendo abduzidos pelo ambiente. O ambiente nos traz problemas, não é o colega mais novo que cria a legislação, não é o colega mais antigo que cria ou deixa de fazer qualquer coisa por conta dessa legislação, que nos afeta a todos, no presente e no futuro, né? Você tem algum encaminhamento para isso? Alguma ideia, alguma sugestão? Então, olha, por exemplo, vai ser realizado agora no final acho que de junho, né? Parece que 26, alguma coisa assim. Eu me lembro de ontem o Aurélio ter citado alguma coisa, um evento em Araraquara, né? Esse evento, ele vai unir a Fresp, Sinafresp. Eles vão ter uma reunião do Conselho da Afresp lá em Araraquara, e eles estão chamando o pessoal de outras cidades, de outras regionais, inclusive, para poder participar, para a gente conseguir unir ativos e aposentados à Fresp e Sinafresp, certo? São eventos dessa natureza que eu acho que podem... O Aurélio, por exemplo, é diretor do Sinafresp e diretor regional lá em Araraquara, né? Eu acho que esse tipo de evento, ele une, ele traz a categoria a participar, né? Eu acho assim, eventos regionais dessa natureza poderiam ser organizados com verba das duas entidades, né? Para que o pessoal local ali da região pudesse participar, né? E pudesse se integrar. Eles vão ter jogos, vão ter música, vai ter um monte de coisa. Eu acho interessantíssimo esse tipo de evento, né? Então, esse poderia ser o primeiro de muitos que a gente organizasse, né? E podem contar comigo também para poder ajudar. Então, na sua visão, quais serão os próximos passos para o movimento sindical? Movimento sindical da nossa categoria, você está perguntando. Sim, sempre envolvendo a nossa categoria, ativos, aposentados e pensionistas. A gente poderia, porque as outras categorias também participam da questão do mesmo teto que a gente utiliza, né, como remuneração, né? Mas em relação à nossa categoria, eu acho que a gente tem que primeiro lutar para que o secretário reverta essa situação da designação de uma pessoa de outra carreira como suplente dele, né? Isso a gente não pode abrir mão. Do comitê gestor. Do comitê gestor. A gente não pode abrir mão, tá? Isso é uma prerrogativa nossa, sabe? E ele não está infringindo nada, tá? Mas ele está nos desvalorizando, certo? E isso é muito sério, é muito grave, tá? A gente não pode perder prerrogativa nenhuma. A gente não pode abrir mão de nada disso, né? Então, esse é um dos pontos, né? A questão que esse governo está fazendo de deixar não obedecer o princípio da anualidade para o nosso reajuste, também é uma coisa que ele está desvalorizando a nossa carreira e as demais carreiras envolvidas no teto, né? É uma desvalorização também, tá? A questão do auxílio saúde nosso, que parece que é nós
somos as únicas carreiras, é a única carreira que não tem o auxílio saúde, né, em termos de carreira de Estado, é a única carreira que não tem, as outras todas têm, tá? Isso foi dito, inclusive, pelo parlamentar, pelo Carlão Pinhatari, naquele dia daquela reunião na Alesp, ele falou isso, né? Então, eu acho que a gente tem diversas frentes, né, de luta, e a gente a gente está perdendo. Esse governo tem sido muito ruim conosco, né? E o nosso secretário não nos ouve, não nos escuta, não nos atende, inclusive presencialmente, não nos atende. Eu vi ontem o Devanir e o Chicarone plantados na frente da porta do gabinete do secretário e não é recebido, né? Eu acho assim, isso é realmente uma coisa que a gente não viu em governo nenhum isso, né? Então, precisa ver o que está acontecendo, por que esse governo ele está entendendo que nós não somos importantes eu não entendo o que está havendo, mas a gente tem que reverter isso aí. A gente tem que reverter realmente. A gente está falando aqui, falamos aposentados e pensionistas e tal, e esse é um tema muito importante, porque você é aposentada há bastante tempo, mas conforme a gente já veio conversando aqui, sempre esteve na vida sindical, né? Tanto no período da sua atividade, como agora no período da aposentadoria. E aí você também disse, eu não sou aposentada do sindicalismo, né? Eu estou na ativa no sindicalismo, eu sou uma sindicalista da ativa. Eu achei isso muito bacana, né? Então, assim, como é que você imagina jeitos da gente fortalecer esses laços de solidariedade entre gerações da nossa carreira, de empatia, de percepção de que no grupo, se é que é verdade isso, né? No grupo nós somos mais fortes? Sim, a gente realmente tem que perceber que a categoria é um todo, né? Ela é composta de ativos, aposentados e, inclusive, a gente tem os pensionistas que são nossos beneficiários, né? Nós temos que pensar que a gente teve exemplo recente, né, de colega que faleceu e deixando uma situação complicada para a própria pensionista, né? Quando a gente se a gente não se unir para poder fazer essa a valorização da carreira, que a gente vem perdendo sucessivamente, né? Nos governos anteriores a gente perdeu muito, a gente está tentando não perder nesse governo, mas já estamos perdendo, né? Que ele deu 5%, mas não condiz com a realidade, porque esse 5% que ele deu é metade do ano só, né? Então não é 5%, né? Ele continua nos devendo, ele já não deu o ano passado, né? Então o que eu acho é assim, se a gente não se unir realmente, isso vai acontecendo e o pessoal que está achando que está mantendo salário não está mantendo, porque o ATIM não se leva quando se aposenta, né? Então, e nem leva para pensionista, né? Não, deixando a pensionista abertura não leva, claro que não. pensionista, não ganha. O ATIM, se acontece alguma coisa com o colega da ativa. É o choque que leva, porque eu tenho acompanhado como diretora de aposentados e pensionistas a situação das pensionistas. É lamentável e muito triste. É verdade, pensionistas jovens, filhos que dependem do suporte da família, né? O colega ou a colega que infelizmente vem a falecer por qualquer motivo e pronto, e se enfrenta esses problemas todos e a Marilene enfrenta isso aqui, então, infelizmente, com muito mais frequência do que a gente, né, que a vida nos traz. A gente não gostaria disso, mas a vida nos traz assim. No passado, a gente recebia a PR extrateto, né? A PR se tornou intrateto e é ela que tem mantido, na verdade,
de certa forma, um colchãozinho para os aposentados e para os pensionistas, né? Então, a gente não pode perder essa PR nunca, tá? Porque isso seria catastrófico para o aposentado e para o pensionista, e para o pessoal da ativa, que são dos últimos concursos também, né? Mas isso, aos poucos, eles vão galgando cargos e salário e tal, e vão chegando mais, se aproximando mais do teto e vai diminuindo, mas os pensionistas vão precisar da PR da mesma forma, né? Então, é assim, não adianta, ou a gente se mantém unido, ou seremos enterrados todos juntos, né? O governo tenta jogar terra em cima da gente. Na verdade, essa visão de que os auditores são... Eu até nem entendo muito por que o nosso secretário quer tanto vincular a imagem dele à nossa carreira. Porque os auditores não são pessoas tão agradáveis para a sociedade, né? A sociedade não nos vê assim, ela nos vê como alguém que está tirando dinheiro do bolso deles, né? Da sociedade. E, na verdade, a sociedade tem que entender, inclusive, que nós estamos colocando dinheiro para que o governo possa manter aquilo que compete ao Estado fornecer para a sociedade, né? Mas, então eu não entendo não essa tentativa de colar na gente assim, certo? Sendo que ele em nada está nos beneficiando, né? Só nos prejudicando, na verdade. Eu espero que ele reverta essa situação do IBS, eu espero que ele tenha um olhar mais justo em relação à nossa carreira, que ele não tem tido. Então, colegas, queria ouvir agora o Scaroni deixando sua mensagem final para todos. Muito bem, olha. Primeiro, agradecer muito, Cris, você ter estado conosco, ter se deslocado lá da sua casa para cá. Uma alegria a gente ter essas conversas, né? Ouvir de quem está aqui há tanto tempo, como é que a gente chegou até aqui, coisas que a gente pode vir a fazer, né? Espero que realmente... para dar um toque aqui um pouco mais evangélico ou esotérico, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que vamos, então, a partir desta conversa, a partir de outras conversas que temos tido e vamos vir a ter, né, Marilene? Que a gente possa, juntos, ir construindo esse futuro tão importante para cada um de nós, cada um no seu estágio de vida, mas que todos esperamos ter uma longa vida e uma vida digna, como a gente sempre se esforça para construir para nós e para a sociedade como um todo por meio da arrecadação. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado pelo convite, Marilene. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de colocar as minhas ideias e tentar contribuir principalmente para a união da categoria, né? Que é o meu objetivo maior. Qual é a mensagem, então, Cris, que você deixa para os nossos colegas e ouvintes, para ativos, aposentados e pensionistas? A mensagem é essa mesmo, vamos nos unir, tá? Para que a gente tenha, na verdade, uma carreira estável, uma carreira robusta, certo? E valorizada. Então, agradeço de você ter aceito o convite para estar aqui conosco. Sempre é uma alegria ouvir os colegas da Scaroni e recebê-los aqui no sindicato. Então, colegas, agradecemos a sua audiência e vou deixar uma mensagem. Nos procure, estamos aqui para atendê-los. Podem fazer críticas, sugestões e gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. E não esquecendo que a nossa união é fundamental para mantermos o que temos e para não perdermos e ganhar os nossos direitos. A união que faz a força
do sindicato e da categoria. Muito obrigada.